agora para a análise dos cartões de crédito, a gente vai utilizar dessa forma. Selecionando primeiramente o cartão de crédito que você quer analisar, certo? Vou selecionar aqui este cartão. E aqui a planilha já vai atualizar para mim todas as informações. Eu vou selecionar o cartão, o ano, né, em que eu quero fazer a minha análise e também um mês de análise a partir daquele mês em que eu quero começar a visualizar os dados, certo? Aqui o cartão ele já traz para mim quanto foi que eu gastei no total dentro daquele ano, no ano que eu sinalizei aqui na planilha, tá? E aqui ao lado ela vai mostrar para mim todas as principais subcategorias de gastos anuais que eu tive dentro daquele cartão. Então, aquelas movimentações em que eu informei, né, que eu lancei ali à frente, né, inicialmente, temos aqui o brinde para clientes, software, aquela despesa de copa e cozinha, materiais de escritório. Então, tudo vai estar aqui sinalizado em ordem do que eu mais gastei para o que eu menos gastei dentro desse cartão, certo? Aqui ao lado nós temos também uma imagem do cartão de crédito onde você vai conseguir visualizar a situação atual deles, ou seja, como ele se encontra neste momento. Por mais que você filtre aqui um mês de análise inicial, a planilha vai mostrar para mim qual é a situação do momento. Então, se por exemplo eu estou analisando aqui no início do mês de agosto, o vencimento da minha próxima fatura é no dia 18 do mês de agosto, certo? Então este é o próximo vencimento dele no momento em que eu estou analisando os meus dados. Então temos aqui o limite ocupado, certo? Dentro do que eu já registrei ali de limite disponível total e as minhas compras, o limite disponível que tem aqui, quanto é que eu ainda posso gastar aqui dentro desse cartão e o valor que tem aqui previsto para a minha próxima fatura. E tem aqui também o valor previsto para a minha próxima fatura, que é a fatura que vence no mês de agosto, certo? Então nós temos as informações aqui das próximas faturas, que são os 12 meses a partir do mês em que eu filtrei aqui para análise. Então, eu filtrei aqui o mês de junho, certo? Então, eu tenho aqui todo o meu histórico desse cartão do mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, até maio, né? Que completa ali os 12 meses, tá? Perceba que aqui tem esta fatura, né? Que é a fatura que eu sinalizei aqui acima, que é a próxima de vencimento, corresponderia a esta aqui, a de 2.450. E a fatura do mês de junho, que é o mês que eu sinalizei aqui na análise, é este primeiro que aparece aqui, que é o de 1.083,33. Se eu quiser detalhar melhor, né, quero ver mais informações dessa fatura, o que compõe essa fatura do mês de junho, eu posso vir aqui abaixo e aqui vai me mostrar que esse valor da fatura, né, ele está informando aqui que ela ainda está vencida, ela não foi paga ainda, eu não informei aquele pagamento da fatura, aquela movimentação de pagamento da fatura que mencionei lá anteriormente, né, quando nós fomos ali na parte dos lançamentos das movimentações financeiras. Se eu for pegar aqui um outro mês, por exemplo, né, que foi o mês que eu inseri ali os dados, né, da fatura, que foi o mês de julho. Se eu for filtrar aqui o mês de julho, eu já tenho aqui que eu informei um valor da fatura divergente do valor total que está ali no meu registro de movimentações. Ou seja, eu tinha previsto para pagar 1.750 e paguei 1.500. Então eu posso voltar lá no registro de movimentações e procurar o porquê, né? Qual foi o motivo? O que eu inseri a mais aqui? Será que eu inseri alguma movimentação além, né, do que eu já sinalizei, que eu já registrei? Então eu vou filtrar o meu cartão de crédito como método de pagamento e a data, né, que seria a data referente ao mês de julho, certo? Selecionando aqui, eu vi que realmente eu inseri uma outra movimentação aqui no valor de 2.500 que estava previsto aqui para efetuar o pagamento. Então eu vou corrigir, né? Posso corrigir aqui e informar pago e alterar aqui. Ou se foi, eu lancei no cartão errado, né? Eu posso vir aqui e alterar o cartão também, tá? Mas eu vou sinalizar aqui só para a gente visualizar como aparece a informação. Ajustei essa informação. Volto no relatório, na análise dos cartões de crédito, que foram esses cartões aqui, essa parte que eu sinalizei, certo? E agora já aparece a informação perfeita. O valor total da fatura foi pago, certo? Sinalizando aqui que o valor total dos meus lançamentos corresponde ao valor de pagamento da fatura que eu mencionei. E se eu quiser detalhar melhor essa fatura, eu quero visualizar as informações dessa fatura, ao invés de eu voltar lá atrás, né, como eu fiz diretamente nos lançamentos, né, que ali eu já poderia já fazer a alteração. Nesse caso aqui que eu quero apenas visualizar a informação, eu posso clicar aqui neste botão de atualizar, que ele vai trazer para mim. Gerando aqui então o detalhamento dessa fatura, eu vou conseguir visualizar todos os gastos que eu tive nesse cartão que compõe esse valor aqui, que é o valor do período que eu sinalizei, certo? Somando aqui vai dar exatamente os 1.750 que aparecem aqui. E se eu quiser ocultar aqui, só eu apagar essa informação. Partindo agora para a nossa relatório de análise mensal, aqui você consegue também filtrar o ano e o mês em que você está analisando suas informações.
logo aqui abaixo, né, do período, aparece para você um resumo. Nesse resumo, você vai conseguir ver claramente, né, quais foram as receitas que você teve dentro daquele período, as despesas, o saldo final que você teve dentro daquele período, o que você tem de pendente de conta a pagar e a receber, tudo vai aparecer aqui como um extratozinho, né, um relatóriozinho de tudo que você precisa saber que é importante dentro daquele período, certo? Aqui ao lado aparece para você, já de imediato, o total que você tem em contas bancárias. Aqui você consegue detalhar melhor cada conta bancária, né, acompanhar os saldos das suas contas bancárias de forma ilimitada, de acordo com a quantidade de cadastros que você fez lá inicialmente, tá? Você pode inserir quantas você desejar. E aqui eu trouxe uma informação apenas para a gente conseguir visualizar quais são as formas em que aparece aí na sua planilha. Perceba que aparece em algumas das contas essa informação de atualizar saldo inicial. E por que isso aparece aí na planilha? Como ela utiliza uma análise mensal como referência, ela pega como base sempre o dia 1 do mês em que você está analisando a sua planilha. Então, como ela funciona? Se lá no meu cadastro inicial das minhas contas eu não inseri um saldo inicial que corresponde a esse dia aqui, em que é o início do mês em que eu estou analisando, ela vai pedir para eu atualizar meu saldo inicial. Mas se eu não quiser atualizar, não tem problema, eu posso manter como está e ela vai pegar aquela informação e ir registrando a partir do momento em que ela já tenha dados para fazer essa atualização. Então, por exemplo, eu vou voltar lá no cadastro de contas bancárias. Perceba que eu estou analisando ali o mês de julho, certo? E tem algumas contas aqui que eu inseri só lá para o meio do mês de agosto, né? Teve aqui um período quebrado do mês de julho, teve outros períodos aqui depois do mês de agosto, teve um que eu nem inseri nenhum dado, né? Nenhum saldo inicial. Então, isso aqui tudo é importante eu sinalizar. Se eu voltar lá no relatório, né, na análise mensal, perceba que se eu alterar de julho para agosto, teve um campo aqui que ele já atualizou, certo? Isso porque eu já tinha saldo inicial registrado correspondente a esse dia ou dia anterior, uma data anterior a esta, certo? Alterando aqui de agosto para setembro, já vou ter tudo completo, certo? Das informações ali que eu preenchi. Então, caso essa informação apareça aí para você, o que eu recomendo que você faça inicialmente é vir aqui no seu cadastro de contas bancárias e altere aqui a data de atualização do seu saldo para a data inicial do mês em que você começou suas análises, certo? Fazendo esse ajuste aqui, ela já vai selecionar ali e alterar o período corretamente. Lembrando também que para você fazer esse ajuste, você precisa de fato escrever aqui o saldo inicial que você tinha nessa data, tá? Se não foi esse aqui, você coloca o saldo inicial corretamente antes de você fazer algum tipo de lançamento dentro desse período, porque assim você vai garantir que o saldo final da sua conta vai bater perfeitamente. Então, voltando lá na nossa análise mensal, eu tenho aqui o período correto, né, do mês de julho, analisando aqui as nossas informações. Perceba aqui o que existia na conta aqui dentro desse período. Aqui nesse saldo inicial, eu tinha esse valor aqui nas contas bancárias, certo? E no final do mês ou até o último dia em que eu inseri informações e movimentações dentro dessa conta, existia este valor aqui. Então, se por exemplo eu preenchi a planilha até o dia 15 do mês de julho, o meu saldo final corresponde ao dia 15 desse mês de julho, porque foi o último dia em que eu inseri informações aqui dentro dela, certo? Então, você consegue comparar esses valores com as suas contas bancárias e verificar se ficou faltando inserir alguma informação, algum lançamento aqui na planilha. E o que seria, então, essa última coluna aqui de diferença? Essa coluna de diferença significa o quanto variou dentro da sua conta bancária, ou seja, o quanto aumentou ou o quanto reduziu dentro da conta. Então, por exemplo, aqui, esta conta do C6 Bank, ela teve uma diferença negativa de 5.450. Significa que dentro desse período, eu tirei da minha conta este valor, certo? Já essas outras aqui abaixo, Itaú, Banco do Brasil, significa que eu teve a mais dentro desse período esse montante aqui ao lado, tá? Então, este foi o valor que variou na minha conta. Ela aumentou, né, este valor, enquanto essa outra aqui reduziu. E o total, aqui acima, ela mostra um resumo. Então, somando todas as minhas contas bancárias, o quanto aumentou e o quanto diminuiu. Nesse mês de julho, teve uma diferença negativa de R$ 1.050. Ou seja, teve um saldo negativo dentro do período. E aqui acima, nós temos também o saldo em dinheiro. Lembra aquele saldo em dinheiro, aquela conta bancária de dinheiro, que informei lá no cadastro das suas contas que você deve manter na sua planilha? Ela vai aparecer aqui para você fazer as suas análises. Se você fez alguma movimentação de recebimento ou de pagamento em dinheiro e você registrou lá no registro de movimentações, você vai conseguir contabilizar o seu saldo em dinheiro por aqui também, né, nesta parte aqui da planilha.
Vindo mais para o lado, a gente consegue visualizar também o total das nossas faturas. Se eu quiser cadastrar aqui 30, 50 cartões de crédito, eu consigo cadastrar aqui abaixo, vão aparecer todas as informações aqui, certo? E todos os cartões em que eu cadastrar, eu vou, dentro do período que eu analisei aqui, que eu filtrei, que foi o mês de julho, né? Vai aparecer aqui para mim o valor total da fatura dentro do mês de julho, a data de vencimento e a situação dela. Se ela está paga, vai aparecer aqui como situação paga, como fatura paga. Se tiver pendente ainda, vai aparecer aqui a informação como pendente, né? Se tiver valor divergente, vai aparecer aqui também valor divergente. E aqui acima tem um resumo, o valor total de todas as somas aqui das minhas faturas dentro desse período e quanto eu ainda falta pagar. Se tiver alguma informação pendente aqui para pagamento, ela vai me sinalizar aqui, dizendo que falta pagar este valor. Vindo mais para o lado, nós temos aqui nosso resumo de métodos de pagamento. Então, todos os métodos de pagamento registrados na planilha vão aparecer aqui. À medida que você for cadastrando novos cartões, também vão aparecer aqui. E você vai conseguir visualizar as informações com todos os lançamentos que você teve, tudo que você comprou em cada um, né? Você vai conseguir ver qual é o método de pagamento que você mais utiliza, qual que você menos utiliza. Então, todos eles vão estar sinalizados aqui. E mais para o lado também, nós temos a nossa análise de vendas. Aqui você vai conseguir analisar, com base nas informações em que você inseriu no seu relatório de vendas, tá? Todo o valor que você teve aqui de vendas por cliente, por produtos, por serviços dentro do período, por funcionários, quanto cada funcionário, prestador de serviço, confirmou ali, efetuou a venda, tá? Vendedores, se você quiser cadastrar. E aqui nós temos também um resumo para você visualizar a situação de cada venda. Então, quanto você tem aí de venda finalizada, quanto você tem de venda em negociação, quanto você tem de pagamento pendente, de entrega pendente em forma de valor. Tudo isso daqui você vai ter de informação aqui na planilha. Um resumo de todas as suas vendas, certo? Aqui você consegue visualizar em forma de gráfico o que você tem aqui, que nesse caso, neste mês, foram 26% aqui de entrega pendente, né? E o restante aqui de venda finalizada.